Boa noite. Está no país uma equipa do Fundo Monetário Internacional para avaliar o programa de apoio financeiro da referida instituição em São Tomé e Príncipe. A missão foi recebida esta tarde pelo Ministro das Finanças do Plano e Finanças. Durante 2 semanas, esta equipa vai avaliar o programa de apoio do Fundo Monetário Internacional a São Tomé e Príncipe. A agenda dos trabalhos foi apresentada ao Ministro do Plano e Finanças neste primeiro encontro. Essa foi uma reunião introdutória, né? Conversamos muito sobre a agenda, conversamos um pouco sobre as tendências da economia mundial e como isso afeta a São Tomé e Príncipe. Essa é uma missão que vai fazer a segunda avaliação do programa, né, de apoio financeiro do FMI a São Tomé e Príncipe. E também é a reunião de consulta, né, que fazemos a cada 2 anos, que tem uma visão mais de médio prazo do país, né. Vamos estar reunindo não apenas com o ministro, né, do Plano das Finanças e seus funcionários, também vamos reunir muito com a governadora do Banco Central e os seus funcionários. A missão acaba de chegar, né? Nós não chegamos aqui com um diagnóstico pronto, né? Vamos ouvir muito nos próximos dias e a partir dessas consultas, dessas conversas, né? Vamos deixar ao final da missão algumas recomendações, né? É importante sempre enfatizar que São Tomé e Príncipe é uma economia que está dentro da economia mundial e a economia mundial ainda tem problemas, né? Quer dizer, um processo de crescimento, de recuperação ainda lento e isso tem tido repercussões, né, na economia local aqui. O encontro, que durou pouco menos de 45 minutos, teve lugar no Ministério do Plano e Finanças. São Tomé e Príncipe tem conseguido com êxito a redução da inflação, declarou o representante do Banco Mundial no seu discurso de encerramento do seminário sobre a diversificação e crescimento econômico. Este exercício de 3 dias que juntou representantes do Banco Mundial, ex-primeiro-ministro e ministros das Finanças de Barbados, vice-presidente da Sociedade Financeira Internacional, consultor internacional, chefe da missão do Fundo Monetário Internacional, ministro das Finanças de Seychelles, visou avaliar as condições do país e os entraves para o seu desenvolvimento. No discurso de encerramento realizado no Hotel Praia, o representante do Banco Mundial reconheceu o esforço do país no âmbito da redução da taxa de inflação. Nós também achamos que São Tomé e Príncipe ha avançado em muitos aspectos. E um aspecto que São Tomé e Príncipe tem que sentir-se orgulhoso como país é o que está fazendo em termos de reduzir os custos de registração de novas empresas, em geral, de melhora de clima de investimento. Isto ha sido resaltado por Doing Business Report do Banco Mundial e São Tomé e Príncipe é um país que ha tido muito sucesso neste aspecto. Apesar destes e outros avanços, existem desafios a enfrentar para que seja garantida a reforma estruturante que o país precisa fazer, sobretudo na área de energia. Também achamos, do ponto de vista das reformas estruturantes, que temos alguns desafios para o futuro e um setor que é um desafio importante e que o banco está emprestando algum tipo de ajuda técnica é o setor de energia, o setor de EMAI, que o governo reconhece que tem problemas, mas que estamos trabalhando para que esses problemas sejam resolvidos. Esta vasta troca de experiências permitiu ver com mais clareza o potencial do turismo em São Tomé e Príncipe para gerar crescimento econômico e aumentar a competitividade no país. Para o ministro do Plano e Finanças, o anfitrião desta atividade, esta foi uma oportunidade muito importante para a melhoria das tomadas de decisões. Manifestar a profunda gratidão pelo facto de, ao longo desta semana, ter sido possível ao governo de São Tomé e Príncipe ter um olhar crítico de pessoas que vieram de longe para que juntos fosse possível identificarmos o nosso potencial endógeno, que é muito reconhecido, e também para que juntos possamos
traçar uma estratégia clara, objetiva e incisiva que nos possa fazer, enquanto país, caminhar rumo ao desenvolvimento que se pretende sustentável. Não posso deixar de agradecer toda a colaboração que tivemos na organização deste evento. Um agradecimento especial ao Banco Mundial pelo esforço, pela dedicação da equipa que ao longo desses meses tem acompanhado São Tomé e Príncipe no trilhar desse caminho de reformas, algumas delas que não são de fácil aceitação. Este jantar de confraternização entre os convidados, participantes e membros do governo santomense marcou o encerramento das atividades. Competitividade do setor privado foi um dos últimos temas do seminário de alto nível organizado pelo governo com apoio do Banco Mundial, cujos trabalhos terminaram esta quinta-feira na capital são-tomense. Competitividade do setor privado foi tema que esteve em análise e discussão no seminário sobre diversificação e crescimento econômico, organizado pelo governo santomense com apoio do Banco Mundial. No seminário, onde colheu-se subsídios para promover o desenvolvimento, o ministro do Turismo falou das potencialidades turísticas do país e das oportunidades de negócio do setor do turismo. O ministro das Obras Públicas abordou sobre os projetos estruturantes para o desenvolvimento do país e todos os outros que possam ser uma porta de entrada para o investimento do setor privado. Exposições feitas debaixo de olhares atentos dos investidores estrangeiros e vários representantes de setores privados do país. Neste seminário podemos dividi-lo em duas partes. Uma primeira que é a experiência dos países como Seychelles e Barbados nos trazem, de forma que nós possamos fazer a comparação do que estamos a fazer, o que eles já fizeram. E outro aspecto é o aspecto ligado, portanto, às organizações de Bretton Woods que financiam os projetos, principalmente para o setor privado, que é o caso hoje. Ora, este seminário é bastante importante, pois sabemos que um dos grandes handicaps que o setor privado de São Tomé conhece é precisamente a questão de financiamento dos projetos, a questão de formação, portanto, dos nossos empreendedores. É neste contexto que esse seminário vem em boa hora, de forma que possamos dele tirar algumas ilações e num futuro próximo poder, portanto, pôr em aplicação. No evento, o vice-presidente da Sociedade Financeira Internacional proferiu um longo discurso e afirmou que o poder do setor privado não deve ser subestimado. O investidor privado traz muita vantagem. Pode ser condutor da inovação das atividades econômicas, identificar e agarrar novas oportunidades. Os investidores estrangeiros podem também jogar um importante papel, trazendo capital e conhecimento para o local de investimento, diretamente ou através de uma série de intervenções. O setor privado tem que ser encorajado, especialmente nas pequenas economias. Nas economias africanas, eles são dominados pelas empresas em pequenas escalas. Esta falta de acesso de financiamento torna difícil que explorem negócios e oportunidades. O segundo homem da Sociedade Financeira de Investimento também avançou que o turismo é uma área vasta de reforço para este país e avançou que se São Tomé e Príncipe souber aproveitar este reforço de ofertas e de oportunidades, vai conseguir edificar o setor, mas também tirar benefícios para fazer crescer outras áreas importantes para a economia do país. No seminário também ouviu-se representantes de Barbados e Seychelles defenderem a grande importância que teve o setor privado no crescimento das suas economias. O ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente visitou hoje as obras de captação de água potável do Rio Douro. A obra que irá levar água a diversas localidades do país, com destaque para as praias Gamboa, Cruz e Luxinga, deverá estar concluída entre maio e junho do próximo ano. Não obstante alguns constrangimentos para o arranque das obras de captação de água do Rio Douro, eis que os trabalhos estão em evolução. A cargo da empresa Construmé, os trabalhos mereceram a visita do ministro Osvaldo Abreu. Nós somos otimistas e por isso nós cá viemos para também certificarmos de que os trabalhos estão sendo feitos e que o cronograma está sendo cumprido e que os prazos vão ser cumpridos.
E assim sendo, nós aquilo que vimos nos deixa um tanto quanto preocupados, tendo em conta que, por exemplo, a estação de tratamento ainda não começou. Vimos o espaço que está dedicado a esta estação, porque a água, se não for tratada, não poderá ser distribuída. Além da preocupação manifestada pelo ministro no terreno, constatou-se que há algumas situações que podem vir a empeorar os trabalhos. Embora assim, Osvaldo Abreu garante que tais situações não podem sobrepor as prioridades da população. Atuamos de acordo com as prioridades. E a prioridade principal do governo e do país é abastecer água para as populações. Nós respeitamos os terrenos, os cultivos das populações que estão no limite onde esse projeto vai ter lugar. Entretanto, existe uma série de mecanismos que foi instalado e que nesse momento está em ação para tanto quanto lidar com esta questão. Mas uma coisa é certa, e o Estado não vai parar a execução de uma obra pública por estas questões. Neste local, concretamente na cabeça do Rio Douro, está a ser erguido o sistema de captação. Um pouco mais abaixo, isto é, já em Monte Macaco, estão em curso as obras para erguer o centro de tratamento da água. Com este projeto, o governo responde assim a uma das grandes necessidades básicas da maioria da população. Vamos poder levar água em quantidade e em qualidade para várias regiões do país, nomeadamente Boa Entrada, Desejada, Maianço e arredores, e também reforçar o sistema que já existe no Guadalupe, Santo Amaro, Micoló, o aeroporto, que, como disse bem, fará parte integrante do projeto que também está em curso para abastecimento de água das praias que nós inauguramos recentemente. 4,8 milhões de euros, equivalente a 118 mil milhões de dobras, é quanto custa este projeto, que tem financiamento da República da China-Taiwan. A cooperação entre São Tomé e Príncipe e o Brasil tem sido frutuosa, disse hoje o diplomata brasileiro à saída do encontro com a ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. A mudança do ministro das Relações Exteriores do Brasil e a consequente abertura do caminho para o relacionamento com o novo titular do Itamaraty foi assunto em destaque nesta audiência que a ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades concedeu ao diplomata brasileiro. O embaixador Antônio Patriota, que era o chanceler do governo Dilma Rousseff até então, foi substituído pelo nosso colega, então embaixador do Brasil nas Nações Unidas, Luiz Alberto Figueiredo. Depois de 2 anos e 8 meses como ministro, houve uma mudança de comando no Itamaraty, que é o nosso ministério. E eu vim, então, dar a ela alguns detalhes, não muitos, dessa mudança e falar um pouco sobre o currículo e o perfil do novo ministro, justamente porque, ao que tudo indica, a ministra Natália Umbelina estará esse mês na Assembleia Geral das Nações Unidas, que é o grande momento em que todas as nações se encontram uma vez por ano na ONU em Nova York. E eu tenho certeza de que o nosso ministro também estará, assim como a nossa presidente. E, por minha sugestão, com a anuência da senhora ministra, surgiu a ideia de que ela, então, o encontrasse na medida em que é a primeira vez que ele vai na qualidade de ministro e que seria uma boa oportunidade de estarem juntos. Será a ocasião para a primeira troca de impressões entre os chefes da diplomacia dos dois países sobre a cooperação bilateral entre São Tomé e Príncipe e o Brasil. Cooperação que, na ótica de José Leitão, tem sido frutuosa. São muitos projetos em andamento. Essa semana mesmo tivemos várias representações aqui. Foi uma semana bastante operativa no campo da educação, no campo de cooperação na área militar. Recebemos aqui o nosso adido, que é não residente, porque ele vive em Luanda, mas ele também representa os interesses das Forças Armadas Brasileiras em São Tomé e Príncipe. Nós tivemos aqui a missão do Banco Central,
Recebemos também a representantes da Agência Brasileira de Cooperação, que vem regularmente, uma média de uma vez a cada 2 meses, para fazer a avaliação dos projetos. Uma semana muito operativa, posso dizer para você que em matéria de cooperação continuamos muito bem. A comunicação e cultura é um dos projetos que ainda este ano conhecerá a sua terceira fase, com a vinda de professores brasileiros da Universidade Federal Fluminense ao país no mês de outubro. O secretário-geral do ADI disse que a proposta de criação do Conselho Nacional da Justiça visa consolidar um plano do atual poder para perseguir o ADI e interferir na justiça. Levi Nazaré encontrou-se hoje com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional, José Bandeira. Foi um encontro de cerca de 1 hora. A conversa entre os 3 elementos do partido ADI e o presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional, José Bandeira, circunscreveu-se à volta da polêmica proposta do governo para a criação do Conselho Nacional de Justiça. A ADI diz que não está contra a reforma da justiça, mas não concorda com alguns conteúdos do documento. Há a possibilidade de 4 pessoas escolhidas pelo poder político, 2 eleitas pela Assembleia, e esta Assembleia com a maioria que tem, logo, eles, esse poder, não é o ADI, esse poder é que vai escolher 2 pessoas que eles querem, porque elas vão para a votação, eles têm a maioria, e essas pessoas serão eleitas por essa maioria. Uma outra pessoa escolhida pelo Presidente da República e a 4ª pessoa escolhida pelo Governo. Logo, as 4 pessoas escolhidas por este poder que nós temos hoje, esse sistema político que nós temos hoje, para vir dizer se o Presidente do Supremo Tribunal é apto ou não é apto para o exercício da função. O mais caricato de tudo isso é que sabemos que o Procurador-Geral da República é um órgão em que o titular é indicado pelo Governo e nomeado pelo Presidente da República. Como é que o Governo indica uma pessoa para ser Procurador-Geral da República e o Presidente da República nomeia um mês depois, esse Procurador-Geral da República poderá vir ser considerado inapto por umas pessoas indicadas pelo Governo. Perante este quadro, a ADI considera que a forma como está concebida esta proposta do Governo para a criação do Conselho Nacional de Justiça visa completar um plano para atacar o ADI e interferir na justiça com os políticos. Esse poder de hoje, com o intuito meramente de perseguição política, pode estar por aí de trás, porque nós temos já indícios e movimentações que se quer abater politicamente os dirigentes do ADI, querem politicamente, através de alguns infiltrados no sistema judicial, atacar o ADI, atacar os opositores, e essa é uma proposta para, de facto, enfim, completar um plano maquiavélico que existe aqui para atacar o ADI e meter mão na justiça com os políticos. Sem avançar qual será, o secretário-geral do partido, Ação Democrática Independente, disse que a posição concreta do seu partido em relação à proposta de criação do Conselho Nacional da Justiça será conhecida na altura devida. Obras sociais foram inauguradas em Colónia Açoriana pela Câmara Distrital de Cantagalo no valor de 157 milhões de dobras. A fonte de água em Colónia Açoriana dista 18 km da comunidade. Havia problemas na captação, mas a Câmara Distrital de Cantagalo reabilitou partes da infraestrutura e agora a localidade já tem água. Estou bem satisfeita porque aquilo que o doutor Aleixo fez, que a gente estava a passar muito mal com água. Levaram para ter Ribeira Afonso, para a Colônia, Santa Cecília, às vezes até São Francisco, quem tem casa lá, lavar roupa, paga moto, paga carro para lavar roupa. Estou bem satisfeita com aquilo que o doutor Aleixo fez e eu agradeço ao doutor Aleixo pela próxima aquilo que a gente vai precisar para o doutor continuar a fazer. Hoje foi feita a inauguração de todo este conjunto de obras ansiada pela população. Obras enquadradas no âmbito da política desta autarquia de Cantagalo de levar água potável e energia às comunidades rurais.
porque sabemos que a água de Colônia tem um percurso de cerca de 18 km. E há problemas ainda a nível de captação. O que nós fizemos é trazer, remediar aquilo que dizemos. Nós não temos muito para fazer, porque são uma intervenção do fundo custariam cerca de 22 mil euros. Neste momento nós não temos só esse montante para essas comunidades, são várias comunidades. Mas fizemos uma intervenção que vai ajudar. Reparou-se partes de captação e também a nível do quintal construiu-se, reabilitou-se 2 chafarizes, 2 lavanderias e cerca de 500 metros de sistema de esgoto a nível do quintal que saía dos tanques chafariz, porque isso estava em condições higiênicas alarmantes. Então nós intervimos neste sentido e construímos de raiz esta lavandaria para a comunidade que vive aí um pouco mais baixo a nível da colônia açoriana. Todo esse conjunto de obras está avaliado em 157 milhões de dobras. E por falta de verbas suficientes, a Câmara não pôde fazer uma intervenção mais ao fundo na fonte de captação de água. A população não escondeu a sua gratidão pelo esforço da autarquia na pessoa do seu presidente. É com grande emoção a receber hoje essa obra. Tanto falta fazia a comunidade. E, sabe, o nosso meio econômico não é suficiente para a gente fazer tudo. E as senhoras deslocavam, ia ter beira, pagava moto, para secador, carro, que é para ir lavar roupa ou apanhar água até Santa Cília, criancinhas com bidão de água. Para mim essa obra foi grande, importantíssima. Tenho que agradecer muito o presidente da Câmara, Dr. Arlindo Pires. A preocupação da Câmara de Cantagalo agora está centralizada em levar energia elétrica à comunidade. A população de Colônia não tem energia, mas eu espero que um dia como hoje a energia vai chegar a esta população. Não só essa, como as outras comunidades rurais. Espero que no futuro breve teremos a energia. Estamos agora neste momento a resolver o problema do plano. Já estão a colocar os postos no plano da Água Zé. Espero que dentro em breve terão energia. Espero também que, como eu disse, um dia como hoje as comunidades rurais terão energia. Tudo está sendo feito de forma que haja energia nessas comunidades. Aos poucos, Aleixo Pires espera poder resolver os problemas de água e energia que são bens essenciais nas comunidades de Cantagalo. Capacitar as baleias e não só sobre o processamento e comercialização do pescado é o objetivo de uma formação que irá percorrer os distritos de Caué, Lembá, Água Grande, bem como a região autónoma de Príncipe. Uma iniciativa do Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais, financiada pela União Europeia. A formação terá o seu início na segunda-feira, mas a cerimônia de abertura foi antecipada. Trata-se de uma iniciativa do Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais, em parceria com o Ministério da Agricultura e da Educação, Cultura e Formação. O nosso país enfrenta grandes desafios, mas enfrenta grandes desafios no conjunto dos múltiplos desafios que temos vindo a conhecer. E, naturalmente, que uma das preocupações do nosso governo, eu diria mesmo dos nossos governos, é a criação de condições para a redução da carga de desemprego. Isto é uma situação. Mas também existem outras preocupações relacionadas com as pessoas, nomeadamente os jovens, que vêm exercendo uma atividade. E muitas vezes esses jovens vêm exercendo atividade nos seus distintos setores sem preparação para o efeito. Este é um outro desafio, em termos de termos produtos de qualidade saídos das mãos dessas pessoas que vão exercendo as atividades. Mas o outro desafio é, no global, podermos ter condições neste país de dar a toda a gente que precisa uma capacitação. Esta capacitação vai permitir que ele, em situação de concorrência não desigual, possa intervir aqui e possa ir
para além das nossas fronteiras. Nós hoje falamos da CPLP. A CPLP é Moçambique, é São Tomé e Príncipe, é Brasil, é Timor, é Portugal, é Angola, é Cabo Verde, é Guiné. E se estivermos munidos de instrumentos, de facilidades que nos permitam, em pé de igualdade, estar a exercer uma atividade que possa contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento destes lugares por onde estivermos, naturalmente que é uma mais-valia, é uma potencialidade. A formação será ministrada pelos formadores do Instituto de Formação Profissional de Cabo Verde, IFPCV, em 4 distritos do país, sendo Caué, Lembá, Água Grande e Região Autónoma do Príncipe. O objetivo é de capacitar as palaiês e não só sobre o processamento e comercialização do pescado. São 4 módulos a serem ministrados. Vamos aqui capacitar as pessoas no setor de transformação e conservação de pescado. No total, vamos ministrar, são 4 módulos de formação. Vamos dar o primeiro módulo, que é o módulo de higiene e segurança alimentar, tem os módulos de manipulação, conservação, técnicas, como que as pessoas devem manipular e conservar os produtos. Vamos te ensinar também as técnicas de transformação de produto de pescado, tipo salga, de fumagem. Vamos também ensinar as pessoas como fazem a congelação, a refrigeração dos produtos transformados e também vamos ensinar as pessoas as técnicas como vão utilizar os equipamentos. No total vem 4 formadores de Cabo Verde para ministrar essa formação em 4 distritos diferentes, que é distrito de Angulares, distrito de Neves e também distrito aqui de Água Grande. E no final vamos ter um outro formando que vai para Príncipe, dar também a mesma formação. A formação insere-se no quadro do projeto de apoio ao setor de formação profissional da Cooperação PALOP mais Timor-Leste, com o financiamento da União Europeia. O nosso projeto, em pouco mais de um ano, realizou cerca de 3.400 horas de formação e beneficiou diretamente 450 pessoas, dos quais 30% são são-tomenses. Essa fasquia, digamos, foi ultrapassada por São Tomé enquanto país beneficiário e por isso estão de parabéns. Tinha uma cota aritmeticamente destinada de 20% e neste momento, em termos de participação, já estão nos 30%. Parabéns a São Tomé e Príncipe, ao Ministério da Tutela, ao Ponto Focal, à Direção do Trabalho e, no caso concreto, à Direção de Pescas, pelos excelentes resultados alcançados em termos de participação. O Programa da Cooperação PALOP e Timor-Leste financiado pela União Europeia, tem já 20 anos. 20 anos de reforço dos laços ancestrais de amizade e identidade entre os PALOP, grupo a que mais tarde se veio juntar em 2007 Timor-Leste. Entre estes 6 países, conseguiu-se algo de único frente à União Europeia, serem considerados uma região e terem uma respeitabilidade própria perante o Fundo Europeu de Desenvolvimento, que acreditou neste conjunto de 6 países, dentro do grupo dos países ACP, o grupo que fala português, que se entende em português. 215 horas é o tempo que irá durar esta ação de formação. É tudo por hoje. Boa noite, bom fim de semana e até amanhã.